Bom, vamos considerar agora um segundo exemplo sobre isomorfismo. Neste segundo exemplo, nós temos, mais uma vez, dois grafos, G1 e G2. E olhando aqui, aparentemente, visualmente, esses grafos eles são diferentes. Mas vamos ver em termos de propriedades básicas. G1 possui 5 vértices e G2 também possui 5 vértices. Olhando em termos de grau, é possível perceber que existe um vértice, que é o V3 para o G1, e o vértice D de G2, e ambos possuem grau 4, certo? O restante dos vértices possui grau 3. Então, vértice 1, 2, 4 e 5 tem grau 3. Olhando o segundo grafo, nós temos que A, B, C e E, eles possuem também grau 3. Então a ideia é tentar observar, primeiramente, essas propriedades básicas para ver se elas são iguais nos dois grafos e depois observar quais propriedades elas vão chamando a atenção para que a gente consiga fazer esse mapeamento. Então é necessário definir a função f, que ela vai fazer esse mapeamento, conjunto N1 para o conjunto N2. Então, observando rapidamente, foi possível perceber que o vértice 3 é o único vértice com grau 4. E no grafo G2 nós também temos um único vértice com grau 4. Então podemos fazer esse mapeamento do 3 para o D, certo? Para esse grafo em específico, basta que a gente verifique dois pares, aqui nesse caso, por exemplo, podemos ver o vértice 1 e o vértice 2 e mapear para o C e o E. E os vértices 4 e 5 poderíamos mapear para o A e para o B, certo? Ou o contrário. Então, olhando mais um pouquinho, chegaríamos a esse mapeamento. O vértice 3, que foi o único que teve o grau diferente dos demais, o mapeamento foi direto. E nesse caso nós temos o 1 e o 2 sendo mapeados para o C e E, e o 4 e o 5 sendo mapeados para o B e para o A. Né? E aí, com base nisso, bastaria examinar o mapeamento das arestas, e uma possibilidade seria chegar a esses mapeamentos, certo? Então, quando a gente quer verificar se existe um isomorfismo entre grafos, o primeiro passo é verificar a quantidade de vértices, quantidade de arestas, se a sequência dos graus dos vértices, se é possível encontrar uma sequência igual, e a partir disso olhar também a matriz de adjacência dos grafos, certo? Então vamos voltar aqui para a nossa apresentação e poder ver esse algoritmo básico. Então são condições necessárias, mas não suficientes para o isomorfismo: possuir o mesmo número de vértices, possuir a mesma quantidade de arestas, possuir a mesma quantidade de componentes, então, como a gente vai ver daqui a pouco, o conceito de componente, e por fim, possuir o mesmo número de vértices com o mesmo grau, certo? Então, se em um grafo G1 existem 3 vértices com grau 3 e no segundo grafo não existir 3 vértices com grau 3, então isso daí já pode ser informação suficiente para você dizer que esses dois grafos não são isomorfos, certo? E nessa figura nós temos um exemplo interessante. Então perceba, por exemplo, que aqui a gente tem 6 vértices, certo? No segundo grafo nós também temos 6 vértices, então G1 possui 6 vértices, G2 também possui 6 vértices. De maneira geral, é possível identificar a mesma sequência de graus. Então, por exemplo, nesse caso nós temos 3 vértices com grau 1. No segundo caso, nós também temos 3 vértices com grau 1. Um vértice com grau 3. Então, aqui a gente também tem um vértice com grau 3. Mas o que diferencia é o seguinte: o vértice 4 ele possui grau 3 e ele é adjacente a 2 vértices de grau 1 e um vértice de grau 2. E quando a gente observa aqui o grafo G2, o vértice de grau 3 ele é adjacente a apenas um vértice de grau 1 e 2 vértices de grau 2. Então, não sei se você está lembrado, mas eu comentei anteriormente
que as relações de adjacência elas também têm que ser mantidas. Então, para esse caso aqui, muito embora algumas características dos grafos sejam as mesmas, mas vai haver casos, como nesse exemplo, em que outras elas não se mantêm, que nesse caso foi a da relação de adjacência. Uma observação importante que vale a pena destacar é que não existem algoritmos comprovadamente eficientes para determinar se dois grafos são isomorfos, certo? Então, isso pode ser um tema interessante aí de trabalho de conclusão de curso, ou talvez motivar uma iniciação científica ou pesquisas futuras, certo? Então, seguindo essa lógica, um algoritmo básico pode ser inicialmente visto como essa sequência de etapas aqui. Primeiramente, verificar a quantidade de vértices, verificar a quantidade de arestas, verificar o número de componentes conexas, e vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. E verificar a quantidade de vértices para cada grau, certo? Ou seja, verificar a sequência de graus dos grafos. E em seguida é importante também verificar a combinação de matrizes de adjacência, para verificar se existe alguma semelhança, como a gente vai ver aqui para esse exemplo. Então percebo que nós temos dois grafos, vou chamar de G1 e um grafo G2. Visualmente eles representam grafos diferentes, como é possível perceber. E se a gente observar também as matrizes de adjacência, a gente percebe que as matrizes são diferentes. No entanto, seria possível reordenar, rearranjar essas matrizes de forma que agora elas passariam a ser idênticas. Então, modificando um pouco a ordem dos vértices aqui em relação às linhas e colunas, poderia-se chegar a essa mesma matriz que foi identificada aqui para o grafo G1, certo? Então, anteriormente nós tínhamos duas matrizes diferentes, dada essa organização da matriz, e com um pequeno rearranjo, pôde-se chegar a essa segunda matriz, certo? Observando, por exemplo, que o vértice A ele não é adjacente a si mesmo e também não é adjacente ao vértice C. E olhando agora a matriz rearranjada, né, reordenada, nós temos que o vértice 1 ele não é adjacente a si mesmo e não é adjacente ao vértice 2. Então teríamos esse mapeamento do A para 1 e assim sucessivamente. Poderíamos mapear o vértice B para o vértice 5, o vértice C para o vértice 2 e assim sucessivamente, tá? Então, o algoritmo básico mencionei anteriormente e a própria matriz de adjacência ela pode também ser examinada para verificar isso, tá? Então, vamos agora falar sobre subgrafos.